Olá, meus amores. Aproveitar aqui, né? Que a gente tem que ficar parado aqui mesmo. Bora lá. Quero prosear um bocadinho com vocês de uma coisa que eu vi hoje e que me chamou bastante atenção e eu achei muito importante compartilhar. Levantar a questão. Ainda em cima de uma postagem de ontem, eu até fiz um vídeo comentando alguma coisa sobre isso ontem, que tá aqui no canal e também tá na rede social. Que era a postagem que é fake, mas não importa, porque é uma realidade que acontece entre tantas pessoas aí, mas de um famoso que dizia lá que exigia que a esposa acordasse mais cedo que ele, levantasse, escovasse os dentes e se maquiasse antes dele acordar, para que quando ele acordasse ela estivesse, né, enfim, pronta. Em cima disso, que não importa quem é e nem se a notícia é fake, porque como eu disse, isso acontece de fato, e acontece coisas até muito mais severas que essa. Aí várias pessoas comentaram, enfim, e hoje uma pessoa, depois eu coloco o print lá na rede social, na verdade o comentário está lá no Facebook, mas depois eu coloco o print, e aí uma pessoa comentou o seguinte, por isso que eu falo que não importa o caso, nem nada, mas que é de uma palavra que gera tantas outras reflexões, né? E aí uma pessoa comentou que era um absurdo basear um relacionamento em beleza, essas questões todas, o que eu concordo plenamente, enfim. Mas aí foi, e depois ela disse o seguinte, depois eu vou até fazer um vídeo, outro vídeo, porque ela fala que casamento é entrega total, que se fosse pela beleza, por essa situação aí, que eles não deveriam ter se casado. Depois ela comentou ainda que casamento é entrega total. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a questão da entrega total. Eu até nem sei se ela respondeu, porque depois eu não olhei mais. Mas eu até perguntei para ela o que ela queria dizer com o que significava para ela essa tal entrega total. Depois eu faço o vídeo. Mas ela ainda disse o seguinte, a mesma pessoa. Ela disse assim: na minha família não existe divórcio. E aí eu levantei essa questão e eu quero trazer essa reflexão aqui. A gente precisa entender algumas coisas, pontuar, refletir, trazer para a realidade atual e pontuar. Como eu sempre falo, não existe certo e errado, não existe entre um casal, entre os acordos de um casal, não existe verdade única. E tirando a questão das violências e casos análogos, o que acontece entre quatro paredes, o que acontece entre os acordos dos casais, só cabe a eles. E eu falei sobre isso ontem no vídeo. E aí, isso me chamou muito a atenção nessa questão de, na minha família não existe divórcio. E eu disse, olha, não pegando a sua família, falando especificamente da sua família mesmo, porque seria muito leviano da minha parte, porque eu não conheço a família da pessoa, e enfim, mas pegar a questão, a narrativa dela e ampliar mesmo, para que todos nós possamos refletir a respeito. E quando fala, na minha família não existe divórcio, eu comentei, não necessariamente isso é bom. Quem foi que disse que isso é bom, né? Porque, por exemplo, tem tantos casais que estão separados e juntos não eram felizes, e separados são, né? Eu falo sempre que casamento deu errado. Não, casamento deu errado, casamento deu certo. Por exemplo, eu fui casada durante 26 anos,
e vai completar 7 que eu me separei. Agora eu vou dizer, não, meu casamento deu errado. O meu casamento e de todas as outras pessoas, né, de modo geral, há, claro, exceções tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas eu falo que meu casamento deu certo durante 26 anos. A partir do momento que começou a não dar mais, que as expectativas já não eram atendidas de ambas as partes, aí não tem que deixar ir adiante para que comece a dar errado, né? Para que comece a ficar de uma maneira que não dê mais para conviver. Então, esse é o que eu penso. Então, por exemplo, o meu casamento deu certo durante 26 anos e a partir daí começou a não dar mais, então separamos. Eu estou feliz do meu jeito, ele está feliz do jeito dele, e assim é com centenas de milhares de relacionamentos e milhões de pessoas. Então, e eu conheço o inverso. Eu conheço gente que mantém o casamento ali há 20, 30, 40, 50 anos. São pessoas que declaram abertamente para toda e qualquer pessoa: não estou feliz, não tenho vida, não tenho energia de vida, não tenho vontade de nada, o casamento é um martírio. Conheço pessoas que se tornaram assim workaholics em função do casamento, que não está prazeroso nem satisfatório, e que pessoas falavam assim: olha, eu trabalho, poderia ir para casa 6 horas da tarde e eu vou às 11 da noite e eu enfio a cabeça no trabalho, eu trabalho de noite e dia, e depois acabou fazendo disso um hábito, né? Longe de questionar se tá bom, se não tá, saudável ou não, mas foi uma alternativa para não ter que voltar para casa, para não ter que ver o cônjuge. E isso vale para homens e mulheres. Então, essa questão de eu não tenho brilho nos olhos, eu tô lá por causa dos filhos, para não dividir patrimônio, por status, porque na minha família não existe divórcio, é muito ruim. E aí, por outro lado, também longe de dizer tá certo ou tá errado, porque quem sou eu para ditar regras ou colocar parâmetros na vida de alguém, mas quantos casais, quantos casamentos, quantos relacionamentos se sustentam à base de amantes e prostitutas? Por quê? Porque o casamento não tá bom, porque não tá feliz, porque não, sabe? Porque não existe mais casamento. Existe um papel, existe pessoas que moram na mesma casa e fazem de conta que vivem um casamento, mas união, laços, cumplicidade, essa questão toda, né, que respeito, admiração, amor, que é a base, né, até mesmo o diálogo, é a base do relacionamento, do casamento saudável, não tem. Então, essa questão de dizer, mas na minha família não tem divórcio, isso não quer dizer absolutamente nada. Conheço, como eu acabei de dizer, vou repetir, conheço pessoas casadas há 30, 40, 50 anos e que vivem casamentos de fachada, que vivem infelizes ou vidas paralelas, mas não tem divórcio. Olha que lindo. Então, alto lá, a gente precisa pôr na balança que aquilo que parece, e pode ser, né? Parece, e outros casos o certo é certo para quem? Eu sempre falo isso. Isso é certo, isso é bom, né? Ou é assim, como se fosse parâmetro parâmetro padrão para todos os outros relacionamentos. Não. Então a gente precisa analisar bem. Isso é bom? Sempre eu questiono. Bom para quem?
Se eu tivesse continuado casada, por exemplo, se eu seguisse essa regra de na minha família não tem divórcio, eu estaria casada, um casamento que hoje já teria passado estaria ali quase chegando aos 30 e poucos anos, 35 anos, e 32, 33, sei lá quantos anos, mas estaria como, né? Eu falo que, enfim, eu falo muitas coisas, que se eu for falar aqui, eu ficaria com esse vídeo aqui umas 3 horas. Então por quê? Por que achar que desse jeito é o certo? Ou colocar realmente tem o estigma da pessoa separada, da pessoa divorciada, como se ela tivesse... Isso é uma coisa que eu falei esses dias para alguém. Eu não lembro se foi em algum atendimento, eu não lembro se foi em alguma entrevista, eu não lembro onde é que foi, mas eu falei sobre isso essa semana. Lembrei, foi num programa que eu fui, que eu participei. Quais são as regras? E a gente precisa quebrar esse estigma de que casamento, separou, divorciou, e que a pessoa é uma fracassada, que ela não conseguiu manter o casamento. Isso não existe. Isso não existe, as pessoas não nasceram grudadas, as pessoas, elas se unem por alguns motivos. E talvez lá na frente, né, e que pode ser rápido, pode ser mais longo o período aí, lá na frente ela vê que aquilo que uniu já não é mais o que mantém. Então, por que ficar? E a outra questão quem foi que disse que um casamento bem sucedido, um casamento de sucesso, um casamento, né, saudável até, é sinal, ou porque é um casamento longevo, duradouro, enfim, que é sinal de que é um casamento saudável, que é um casamento feliz, que as pessoas estão felizes e que aquilo é uma realidade. Então, a gente precisa parar de colocar esses rótulos de que se a pessoa separou, não teve sucesso no casamento, ou foi fracassada mesmo, e se mantém que é uma pessoa bem-sucedida em termos conjugais, que também não é uma verdade única e inquestionável, mesmo porque, como eu já disse agora há pouco e falo sempre, não existem verdades únicas, nem tampouco que sejam inquestionáveis. Então, alto lá que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e se a gente quiser manter, né, o mínimo de discernimento e inteligência emocional, relacional, conjugal, a gente precisa pontuar essas questões e que, claro, todas elas, para um lado ou para o outro, advêm das nossas crenças várias, né? Crenças religiosas que têm um peso gigante sobre estas narrativas e atitudes, comportamentos e próprias crenças que vão se sobrepondo umas às outras, crenças sociais, familiares, e quem foi que disse que isto é uma realidade e que vale, né, uma realidade válida, saudável para todos. É isso, reflitam, porque nem tudo que reluz é ouro. Beijo.